Bom, no conteúdo de hoje a gente vai entender, será que com Docker eu consigo acessar, né, um container do MySQL e um do MariaDB utilizando o phpMyAdmin? É isso que a gente vai ver nesse conteúdo de hoje. Então, só para você ver aqui um pouco do que a gente vai ver nesse conteúdo, eu tenho aqui um container do MySQL, o usuário vai ser o root, eu vou acessar aqui, colocando a senha, e perceba que eu acessei esse banco como usuário root, então posso criar banco de dados, posso editar registro, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui. Aqui para você ver também eu tenho dois bancos que a gente vai criar ao longo desse conteúdo. E basicamente eu tenho acesso ao MySQL. Aqui perceba que é o MySQL 8.4.2 nesse caso aqui. E se eu sair aqui, por exemplo, eu tenho um container do MariaDB. Novamente o usuário vai ser o root. Vou clicar em entrar. Eu também tenho acesso. Então dentro da mesma estrutura com Docker, no modo Swarm, a gente vai subir 3 containers. Eu vou te explicar ali como é que funciona de forma resumida para você entender a comunicação entre eles, tá? E aí você vai conseguir ter seu phpMyAdmin, acessar um banco ou acessar outro ali dentro da mesma estrutura do Docker que você tem desses dois containers, tá? E perceba que aqui também eu tenho os dois bancos que a gente vai criar aí ao longo desse conteúdo. Então, se você quer ver como é que faz esse tipo de configuração, perceba que a gente não utilizou nenhum painel, a gente vai fazer tudo por linha de comando. Deixa o like, que é muito importante, e assiste o conteúdo até o fim, porque você vai aprender muito e acredito que vai te ajudar, que é o intuito desse conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos ver aqui como é que funciona. Bom, então aqui para começar já estou na Redis, né? Eu tenho um servidor teste aqui. O link vai estar na descrição se você quiser tentar criar sua conta aqui na Redis, né, tá? É um pouquinho chatinho, mas se você conseguir, vale a pena. E agora a gente vai fazer o processo aqui de configuração. E aí como é que funciona? Eu não vou utilizar o Portainer até para você ver. Para adiantar, eu já tenho aqui, até estava logado, mas eu vou sair para você ver do zero. Isso pode ser aí no seu Windows normal, o comando vai ser o mesmo, tá? Você só abre o terminal e faz os comandos aqui e acessa aí, né? Da maneira que você já está acostumado, você pode copiar aqui. Voltando aqui, então já tem um servidor, eu vou copiar o IP, eu venho aqui, vou colocar SSH, root, que é o usuário, arroba, vou dar o Ctrl V aqui no endereço de IP e vou dar um Enter. O que eu estou fazendo? Estou acessando só o servidor. Vou pegar a minha senha aqui que eu tenho pronta e vou colar aqui. Não vai aparecer nada, eu vou dar um Enter e basicamente eu vou logar. Aqui para adiantar, eu já instalei o Docker. Então já está aqui, ele está no modo Swarm, só que está apenas com uma máquina só, tá? Não tem outra aqui. Já faço dessa forma. Caso você queira incluir outras máquinas, você já pode fazer do que você só utilizar o Docker no seu modo normal. Precisa do Portainer para você fazer o que a gente vem fazendo, o que eu venho mostrando para você? Nesse caso não, tá? O Portainer é só um painel para facilitar a comunicação da API do Docker que você instalou na sua máquina. E aí pela interface fica muito mais fácil para você gerenciar. Mas tudo a gente consegue fazer através aqui, né, manualmente, por linha de comando. Eu quero que você entenda basicamente como é que funciona, que você pode fazer isso de forma manual. E o Portainer é uma coisa, o Docker é outra, sua aplicação é outra, tá? Então, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra e não é assim que funciona. Então aqui para simplificar, vou dar um ls. Eu tenho uma pasta chamada stack. Se você não sabe criar uma pasta, recomendo que você veja os comandos básicos de Linux aí, tá? Para criar uma pasta bem simples. Eu vou entrar dentro dela aqui. Vou dar um ls para listar. E eu já tenho uns arquivos YAML, tá? Eu tenho aqui como exemplo o arquivo MariaDB. Então vou dar um zoom aqui para você ver. Eu tenho o MariaDB, o MySQL e tenho o phpMyAdmin. Que nessa configuração a gente vai subir esses dois bancos como exemplo. E vamos acessar através do phpMyAdmin um deles, tá? Para ficar mais fácil também eu vou colocar um nano. Eu vou mostrar aqui o MariaDB. Então tá aqui a configuração dele. Aqui inclusive tem algumas coisas que eu vou deixar lá só para os membros, né, já pronto a stack para você copiar. Então o que tem aqui para explicar? Apenas o serviço MariaDB, a imagem que a gente está utilizando nesse caso a 11.2. Alguns comandos básicos na hora que sobe a imagem para definir ali o chasset, né, como o TF8 MB4 e também aqui o TF8 MB4 General CI. Aqui a gente está utilizando o conceito de redes que eu sempre venho falando para você. Eu já criei essa rede, já está pronta também aqui nesse Docker. Eu já fiz o processo padrão de instalação estrutural.
onde eu tenho a App Network e eu coloco os bancos de dados sempre nessa App Network. Se você quiser criar uma rede específica ou colocar só em uma só, também fica a seu critério. Eu faço assim para você ver. E aí nesse caso eu tenho aqui os volumes do MariaDB, a variável de ambiente apenas do acesso root. Você tem outras variáveis que você pode subir, como criar um banco já, né, em um usuário, você pode definir também. E a parte deploy, que basicamente é referente ao recurso. Embaixo temos a declaração do volume e da rede que a gente está usando lá em cima. Simples, né? Eu vou também colocar aqui para você ver o MySQL, que já é um pouquinho mais chatinho. Então aqui você percebe que eu tenho variáveis a mais, inclusive aqui para acessar como root, eu tenho esse comando aqui. Esse comando é referente ao banco de dados, tá? Não tem nada a ver com Docker. Às vezes você pode subir aqui um MySQL, de repente não conseguir acessar o usuário root com a senha mesmo que você definiu aqui, porque você, dependendo da versão, nesse caso do MySQL 8.4, tem que colocar esse MySQL native password como on. Ele vai explicar lá na documentação, você pode dar uma olhada para saber um pouco mais. Como eu falei, isso é questão do banco de dados, não com Docker e muito menos com Portainer. É para você entender que as aplicações, ela tem as configurações dela, que você tem que saber e entender como é que funciona. E banco de dados é uma coisa que não é tão simples e tão fácil. Por isso tem só curso relacionado para você ser especialista apenas em banco de dados. E nesse caso eu não sou, tá? Eu só sei o básico mesmo. E aqui segue o mesmo padrão. Só que aqui no caso eu tenho uma porta aberta, que nem precisaria, até vou comentar. Que a gente também não tem lá no MariaDB. É só se você quiser deixar isso aberto para você se conectar com uma outra aplicação. Tá? Então aqui não vai ser o caso. A gente está utilizando o conceito de redes. E aí eu tenho o volume. Tem aqui a mesma senha do usuário root. E também tem aqui o processo deploy com alimentação, os volumes e as redes, tá? Deixa eu só dar um yes aqui para salvar. Pronto. E por fim, eu tenho aqui o nosso PHPMyAdmin que vai fazer a conexão desses dois bancos de dados. Então você pode ver, aqui sim a gente vai fazer uma pequena modificação, porque aqui eu não estou utilizando o Traffic. Você pode perceber que aqui abaixo ele está, deixa eu tirar o zoom, aqui abaixo ele está, nesse caso, comentado. Então como é que funciona? Pego lá a imagem do PHPMyAdmin, bem simples. Nesse caso eu vou precisar acessar pela porta, então coloco 8080, a porta para me acessar a porta 80 do container. Tem que colocar na mesma rede para ele enxergar os containers de banco de dados como o MariaDB e o MySQL. Aqui essa variável PMAHost, eu defino ela como padrão MySQL, só que eu estou usando aqui uma abaixo, a PMAArbitrary, né? Que seria para definir, você vai entender depois, o host para mim estar acessando, que eu posso colocar ali. Então para ficar mais fácil eu habilitei ela e você vai entender daqui a pouco por quê. O modo deploy está aqui, não coloquei limite nem nada, só o deploy mesmo. E o traffic, como não estou utilizando, a gente está usando aqui a porta. Então vai ser o número de IP do nosso servidor, 2 pontos, a porta 8080, para poder acessar essa aplicação. E o porquê não abrir nas outras, né? Nas outras aplicações a porta? Porque simplesmente não precisa. O acesso que eu quero ter ao meu banco de dados é através do PHPMyAdmin. E como eles estão na mesma rede, o meu container do PHPMyAdmin vai conseguir enxergar a porta lá, o serviço que a gente vai colocar. Para quem não sabe, PHPMyAdmin, aqui o serviço, o nome que a gente definiu foi MySQL mesmo, MariaDB. Então ele é um host, né? E atrás dele tem o IP do Docker ali já gerenciado. E basicamente aqui eu só tenho o App Network, que é a rede que a gente está utilizando. Bem simples, já tem aqui tudo pronto. E agora, como é que eu faço para subir? Então agora vem o comando para a gente fazer. Lembrando, já está tudo pronto aqui. Só estou fazendo de modo já resumido para não demorar tanto o conteúdo e você entender como é que funciona. Bom, então aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um ls, eu estou dentro da pasta stacks que eu criei. E tem algumas stacks aqui pronto. E eu vou dar um docker stack deploy "-c". Aqui depois desse "-c" você vai colocar a stack que você criou. Então tem o MariaDB, o MySQL, o PHPMyAdmin. Eu vou colocar aqui então primeiramente MariaDB.yaml, tem que ser o mesmo nome do arquivo, tá? Que está aqui acima. Então perceba que é o mesmo nome.
E aí fazendo isso eu vou dar o nome do serviço. Eu vou colocar MariaDB11, tá? Até vou fazer dessa forma. Fazendo isso eu tô subindo, né? Ele vai mostrar que criou o serviço MariaDB11, underline MariaDB. Isso nada mais é, se a gente fizesse no Portainer seria mais fácil, só que eu estou fazendo por linha de comando. E se eu der um docker ps, você vai ver que eu já tenho aqui um container, né, no caso do docker aqui do MariaDB, melhor falando. E por que eu fiz o deploy, né? Porque eu estou usando o docker no modo swarm, eu não estou usando no modo standalone, onde eu faria aqui, no caso, um docker compose -d up, né, por exemplo. Aqui já é diferente. Bom, fiz isso aqui, vou voltar ao comando, só que agora eu vou pegar o nosso MySQL. Então mysql.yaml mysql 8, vou deixar só 8, tá? Então vou fazer aqui também, ele já criou o serviço. E por fim, voltando aqui o comando, eu vou pegar o nosso phpMyAdmin.yaml. Então lembre-se do arquivo e o phpMyAdmin. Então perceba que é um padrão, tá? O docker deploy -c vai sempre pegar o arquivo no primeiro parâmetro aqui e depois o nome do serviço que você quer definir. Então estou colocando aqui também. Eu vou dar um enter. Vou dar um clear. Vou dar um docker ps. E aí você percebe que eu tenho os 3 containers rodando, basicamente, aqui, funcionando. E o que a gente tem acesso é somente ao phpMyAdmin, porque a gente abriu a porta 80, tá? O restante não está com a porta exposta, mas internamente eles estão na mesma rede isolada do Docker, onde eles se enxergam e é o que a gente precisa. Beleza? Aproveitando que a gente está aqui, como é que eu faço para ver os volumes também? Então vou dar um Docker volume ls. E aí você percebe que você pode ver, né, que é a mesma coisa do Portainer. Entretanto, tem uma interface mais simples para você manusear. Então temos ali agora o MariaDB e o MySQL, que são o mapeamento que a gente fez na stack, tanto no MariaDB quanto no MySQL. O nosso container do phpMyAdmin não tem mapeamento de arquivos, então, né, a gente não definiu, mas o restante tem, a gente pode ver que está mostrando aqui. Bom, feito isso aqui agora, como é que faz? Agora nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui então o nosso, deixa eu só pegar o IP, então o nosso IP do servidor, lembrando que isso é um servidor teste, vou dar o Ctrl V aqui, 2 pontos, lembra a porta que eu abri, foi 8080, então aqui você pode ver, eu vou dar um enter para você ver, e perceba que ele abriu, tá? Ah, Rafael, mas não tem SSL, não tem mesmo, tá? Aqui você tá vendo o cru mesmo, a gente tá subindo, a gente subiu os containers, mas a gente não aplicou nenhum proxy reverso, nenhuma aplicação que faça essa questão de instalar e gerenciar os SSL. Poderia ser o Traffic, poderia ser o Nginx Proxy Manager, enfim. Aqui é mais para você entender que Portainer não tem nada a ver uma coisa com a outra, a aplicação é uma coisa e o Docker é outra. Isso precisa estar claro para você não confundir e achar que o Docker simplesmente não presta, tá? E aí entra essa parte agora, temos o phpMyAdmin. E aí perceba que eu tenho um servidor, usuário e senha. Nesse caso agora na teoria, o que tem que acontecer? A gente subiu 2 containers, onde a gente tem um container para o MySQL, um do MariaDB e um do phpMyAdmin. Só que o phpMyAdmin vai dar acesso se eu tiver tanto o servidor, se tiver o usuário dele e a senha para mim acessar e gerenciar isso através da interface aqui do phpMyAdmin, que já quebra muito galho, né? Dependendo da situação, eu prefiro utilizar aqui o phpMyAdmin do que utilizar por linha de comando, mas é algo meu. E lembra do arbitrary que eu coloquei lá como 1? Ele abre esse campo para você colocar um endereço do servidor, então você pode conectar com um endereço externo, tá? De talvez uma hospedagem que você tenha, o endereço do seu MySQL, ou outro local que está hospedado, você pode colocar aqui. Nesse caso a gente tem containers. Como esse container do phpMyAdmin ele está dentro de uma rede onde contém os outros também, que é o nosso banco de dados, a gente vai colocar exatamente o nome do serviço. Lembre-se, né, o Docker, o nome do serviço é como fosse o host, que vai pegar o IP automaticamente. E aí eu vou colocar o usuário. Novamente, aqui entra outro detalhe. Se você tem que prestar atenção no seguinte, se você tem o seu banco, você pode criar usuários com acesso determinado a banco de dados, tá? Com permissões diferentes.
não vem o caso aqui. A gente não está falando do banco de dados, mas sim de como funciona para você entender. Então, naturalmente, eu subi no banco de dados com o usuário, senha root lá padrão que a imagem me permite criar, né? E a gente subiu e definiu aquela senha. Então é essa senha que eu vou colocar aqui. Mas primeiro, o usuário é o root. Como a gente subiu o root, é o usuário root, que é o usuário padrão. E a senha. A senha é aquela que a gente definiu. Deixa eu só ver aqui. Eu vou copiar aqui então e vou colar a senha aqui. Então, a princípio nós temos nosso servidor. Lembre-se que é o nosso container, então o nome dele é MySQL. O usuário root e a senha que a gente subiu. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou clicar em entrar. E se der certo ele vai entrar. Então aqui é o usuário principal padrão do seu sistema. Aqui você vai ver todos os bancos criados, tá? Inclusive eu posso criar um novo banco aqui para você ver. Vou colocar aqui o nome do canal. Vou criar aqui. Olha só, então aqui eu posso criar 4 tabelas, por exemplo. Eu vou colocar aqui users, né? Com 4 colunas. E aí você pode gerenciar. E dependendo da situação fica mais simples, mais fácil. Então perceba que eu já tenho meu banco. Já posso gerenciar por aqui. Fica aí muito mais simples e mais fácil, né? Fazer dessa forma. É claro que você poderia aplicar o SSL, né, para ficar mais interessante. A gente já viu isso. Então aqui nesse caso o traffic entraria em ação, o container do traffic, onde você colocaria apenas o SSL no container do MySQL, do PHP-admin, que é onde de fato acontece o acesso. O banco de dados continua ali quietinho, onde só quem enxerga ele é as aplicações, né, para ficar mais fácil, que estão dentro da mesma rede, tá? A gente não abriu nem porta para deixar isso exposto. Olha só, então tem aqui. Se eu voltar aqui para o início, você vai ver as informações aqui do servidor. Então perceba, tá toda a configuração, né, versão, enfim, bem legal, né? E aí se eu voltar aqui, se eu sair, perceba que eu tenho aqui novamente como colocar o servidor. E eu vou colocar agora MariaDB. O usuário é o root, novamente. Vou colocar a senha, que é a mesma. Então aqui eu vou colar. E aí olha só que legal. Com esse arbitrário, né, conforme eu falei, a gente define. Eu tenho 2 containers. E agora eu vou acessar o MariaDB. E olha só, ele acessou também. Ah, Rafael, mas é o mesmo? Não, você pode ver que é outro container, outro banco de dados. No caso, MariaDB. E aqui está as informações dessa imagem, né, das configurações e de tudo que tem aqui disponível. Novamente posso vir aqui, criar um novo. Vou colocar aqui o nome do canal. Vou colocar aqui users. Até já simplifica aqui, ó. E tá aqui pra gente criar, por exemplo, todos os campos referentes a esse banco, tá? No caso aqui com o usuário root. É claro que você poderia criar um usuário específico para ter acesso a determinado banco e assim por diante. Mas eu quero que você entenda que é assim que funciona. Você percebe que eu tenho 2 containers. Tá aqui basicamente tudo pronto. Bem simples, bem fácil aí para você ver como é que funciona essa configuração. E que eu tenho 2 bancos, mas com o PHP-admin eu consigo acessar cada um deles ali com o usuário correto, né? Nesse caso o root. E aí, nesse caso fica mais simples para até gerenciar. Se você quiser fazer algo rápido aqui, criar uma tabela, né? Para ter essa facilidade que o PHP-admin dá para você. É claro que, né, dependendo da situação, é mais fácil, melhor você fazer isso por linha de comando. Mas quebra muito galho, eu já utilizei muito e utilizo ainda o PHP-admin. Então aqui tem que ficar bem claro para você ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra e o processo de configuração ele se torna simples quando você entende, tá? Se você simplesmente copiar, se você simplesmente não estudar um pouco do Docker, não precisa ser expert, mas você entender os comandos básicos do Docker, deixar uma listinha aí, né? Sempre nos comandos que você mais vai utilizar, você consegue fazer isso sem nenhum painel. Você pode ver que a gente fez essa configuração simplesmente aqui, utilizando aqui linha de comando. Então se eu der um clique aqui, docker ps, você vai ver os 3 containers funcionando. E agora para a gente finalizar, eu vou te mostrar como acessar esse container. Então basicamente você vai entender que é igual quando você acessa lá pelo portainer, que a gente vai acessar a linha de comando lá para poder acessar o container, né? Acessar o MySQL para você poder criar seu banco através da linha de comando. E ali você consegue criar usuário por linha de comando. É mais para quem
mexe com banco, entende sobre banco, tá? E aí como ficaria esse acesso? Então, como é que funciona? Deixa eu só passar aqui a minha cola, porque são alguns comandos que eu não fico gravando, tá? E nem precisa gravar, sai dessa de ficar querendo gravar tudo. Então tem o docker exec -it, vou fazer de um modo interativo, e a gente vai pegar aqui o nosso container. Nesse caso, como está no modo aqui Swarm, eu tenho aqui, para ficar mais simples, o ID, tá, do meu container. Então tenho do MySQL, eu tenho aqui do MariaDB, e o que eu quero aqui do MySQL. Eu vou copiar, vou colar aqui. Em seguida, eu poderia colocar bash para acessar, mas já quero acessar o MySQL mesmo, tá? Entrar nele, né, nas configurações que a gente tem. E aí como é que funciona? Eu vou colocar o comando MySQL, perceba que é bem simples, -u de root, que é o que a gente faz lá, né? Quando a gente acessa esse container através do portainer, você já pode definir o usuário ou acessar somente o container ali com bash, né? E colocar o usuário e senha. Depois o "-p". Vou dar um enter e ele vai pedir a senha. A senha é exatamente o que eu tenho aqui, né? Eu tinha, né? Deixa eu só pegar a senha novamente. Pronto, peguei a senha aqui. Ainda bem que eu gravei ela ali. Dá o Ctrl V. Vou dar um enter. E já estamos aqui no container do MySQL, tá? Olha só que legal. Então tá aqui os comandos que eu tenho no nosso MySQL. Então poderia aqui criar um banco. Create database. Já tenho lá aquele banco, colocar YouTube. Olha lá, ele já criou esse banco de dados, tá? Então posso fazer os comandos aqui. A mesma coisa que a gente tem, que eu já mostrei, para acessar isso através do portainer. Só que aqui você já faz por linha de comando. E é exatamente isso, tá? Eu vou sair aqui, já estou aqui novamente. Posso dar um clear, docker, ps. E aí, se você quiser, você pode acessar até lá o teu MySQL, né? E você vê que vai estar lá o banco, tá? Não vou fazer aqui, vou deixar como exercício para você. E como é que faz o MariaDB? A mesma coisa, volta aqui no comando. Eu vou só trocar aqui o código aqui da minha aplicação, do meu container. Então tem aqui, ó, que é outro código, tá? Eu vou colar aqui. Deixa eu ver se é só MySQL mesmo. Deixa eu entrar aqui. Então aqui não é MySQL porque é o MariaDB. Aqui está bem óbvio. Nós estamos no MariaDB. Eu insisto em colocar MySQL. Então aqui seria MariaDB. Então aqui eu vou dar um enter. Errei aqui. Coloquei Mari, faltou o A. Erros acontecem, é bom que você veja para você ver que é natural, tá? Às vezes a pessoa olha eu fazendo aqui, acha que não erro nada, acontece, tá? Agora sim, ele vai pedir a senha. Deixa eu copiar a senha aqui. Vou colar. Ok, tá aqui, ó. Já estamos no MariaDB. Eu posso criar create database. Vou chamar aqui de YouTube também. Vou dar um enter. Tá aqui. Quero ok, né? Uma linha afetada. Aqui ele deu segundos que foi afetado, que foi executado. E basicamente já tenho acesso do meu MariaDB já diretamente do container, tá? Olha só que legal, que fácil. E basicamente é a mesma coisa que você ia fazer aí com o seu portainer. Então perceba que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse negócio de ficar falando. Que tem gente que porque não estuda, tá? Eu espero realmente que você que acompanha o canal, você não tenha essa mentalidade. Você entender que a aplicação tem as suas configurações e que você precisa entender como é que funciona e que você tem que mexer nela e não botar a culpa no Docker ou no portainer simplesmente porque você apenas copia, não entende, por mais ainda que você não saiba muita coisa, mas pelo menos entender como é que funciona ali, né, todo o processo, para você não ficar perdido, ficar procurando, jogando aí sempre perguntas que geralmente talvez você não vai ter resposta, tá? Então quando você entende, por mais seja devagar, você consegue entender ali como é que funciona. E isso que eu fiz é só um acesso, né, do MySQL. Seria a mesma coisa se você fosse acessar por linha de comando, tá? É o mesmo comando. Então a gente colocou aqui só para você entender. Eu estou colocando docker exec -it de interativo, pegando o container. E esse MariaDB o root -p seria o usuário que eu estou já definindo. Então o comando MariaDB é o banco que a gente está acessando.
menos o root seria o usuário root ou qualquer outro, e o P a senha. A mesma coisa para o MySQL. Então, para você entender que com Docker é a mesma coisa. O que muda é que a gente tem uns comandos, né, anterior a esse, né, que a gente coloca o docker exec no modo interativo para poder acessar o container. E serviria também para outro, tá? Para outros containers que você tiver. E aqui no caso, se você não quisesse acessar o MariaDB, mas sim o container do próprio MySQL ou MariaDB, vou colocar um bash, então vou acessar aqui pelo bash, no caso aqui, e nesse caso perceba que eu não estou mais colocando o comando para acessar o banco de dados, mas sim, né, o container. Então, fazendo isso, eu tenho acesso ao container. Perceba que aqui ele já mudou, ele pegou ali o meu container no usuário root. Eu estou dentro do container. Se eu colocar um ls, eu tenho todas as pastas desse container, né? Nosso container aqui do MariaDB nesse caso, tá? E aí eu posso navegar entre as pastas. E aí se eu quisesse fazer o acesso do MySQL, aí sim eu colocaria MariaDB -u root -p. Eu vou dar um enter. Ele pediria a senha ali. Eu colocaria a senha, deixa eu ver se está gravado aqui, e eu acessaria da mesma forma, tá? Então a gente já acessa direto o nosso MySQL, já informando o comando, e dessa forma que eu estou mostrando essa última, a gente já acessa apenas o container, que eu posso ver o que tem ali dentro, e simplesmente também fazer o acesso, que é a mesma coisa que a gente viu lá no Portainer, tá? Que a gente faz o acesso já colocando o usuário, só que aqui por linha de comando. Então aqui eu tenho acesso e posso fazer toda a configuração que eu quiser. Sair aqui do MariaDB, vou sair dentro do meu container, porque a gente acessou o container e depois acessou o nosso banco. E agora eu voltei para o meu servidor local, tá? Para o meu VPS. Então Docker PS está aqui novamente os nossos containers, tá? Bom, então é isso. Espero realmente que você tenha entendido. Se você chegou até aqui, primeiramente, parabéns para você. Não é todo mundo que quer ver passo a passo do começo ao fim de como é que funciona. E você viu que eu também erro, né? Acontece aqui de errar alguma coisa, mas a gente corrige e volta aqui a fazer. Então basicamente o meu intuito é fazer com que você entenda. Então se você entendeu, se você chegou até aqui, primeiro deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito e deixa um comentário abaixo para mim saber, né, se você conseguiu fazer, e de preferência tente fazer junto também, porque você fazendo junto você vai entender como é que funciona, até coisas que eu não falei. Fazendo na prática, você vai começar a encaixar as peças, né? Talvez se você estiver começando aí, então fica mais fácil você fazendo do que só observando eu fazendo, tá? Observar fazer é legal, mas se você fazer junto, fica muito mais simples para você entender. Então espero que tenha ajudado. É um conteúdo mais técnico, mas se você chegou até aqui novamente, meu muito obrigado para todos os membros aqui do canal. E essa stack do MariaDB vai estar lá para membros em breve, tá? Então vou ficando por aqui e já já a gente se encontra aí em outro vídeo. Um abraço e até a próxima.